Olá, povo de Deus, que a paz esteja em todos, com muita saúde, muita paz, né? Deus abençoando a todos, que todos estejam se arrependendo dos seus maus feitos, tá? Seguindo a legião do bem, que é a legião de Deus, né? Fazendo só aquilo que agrada a Deus, né? Eu vou dar início ao vídeo de número 54. Eu vou começar a ler os profetas entre o povo israelita, né? Aquele povo que veio lá do Egito, nas suas descendências, agora vai entrar, depois de Moisés, o profeta Moisés, vai entrar outra linhagem de profeta entre esse povo e essa geração israelita que veio crescendo, né? E alguns morreram, algumas vai morrendo e outros vai se criando. E Deus sempre os abençoando, eles muito rebeldes também, mas Deus mesmo assim os ajudando a sair da rebeldia. E agora vai vir um profeta dentro do povo e dessa geração nova israelita, né? Desse povo israelita. E esse profeta vai se chamar Samuel, né? O profeta que vai vir, né? E ele vai se chamar Samuel, profeta Samuel. Então, eu vou ler o livro de Samuel 1, são dois livros do profeta Samuel, Samuel 1 e Samuel 2. Eu vou dar início à leitura de Samuel 1, capítulo 1, versículo 1, que vai falar sobre Eucana e suas mulheres, né? Eucana e suas mulheres. Deixe seu like aí para ajudar o canal, inscreva-se no canal para poder assistir os vídeos melhor, ative o sininho para receber as notificações, né? E vamos dar início ao vídeo de número 54. Eucana é o livro de Samuel 1, capítulo 1, versículo 1. Eucana e suas mulheres. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu, né? E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra era Penina, né? Uma era Ana e o da outra era Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Ana era estéril, não tinha filho. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, e de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ófone e Finéias, os dois filhos de Eli, né? Esse povo, como todos os israelitas, iam lá para o santuário adorar a Deus e sacrificar seus animais, né? Porque nesse tempo o povo pagava os seus pecados com o sangue dos animais, os malfeitos, os seus erros.
era pago com o sangue de animais, sacrificava os animais para pagar pecado, pagar seus erros, etc, e etc. E quando era um pecado grave, eles eram apedrejados até a morte, né? O povo, o sacerdote fazia com que o povo se reunisse, a congregação, e matava esse povo apedrejado, aquele que cometia adultério e tal, etc, etc. Né? E Ofne e Finéia, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Elcana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, a Ana, uma parte excelente, dava uma parte excelente, né? Eucana era mulher, era esposo de Penina, né? E de Ana. Ele dava, quando ia lá fazer o sacrifício e comer, né? Que ia levar dízimo, essas coisas, todo ano, né? Lá no altar e oferecer os holocaustos e tudo. Penina, a sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas, cada um ganhava suas porções, né, de comida lá, né, quando ele subia, né? O Elcana dava para cada um as suas porções. Porém, a Ana dava uma parte excelente, né? A Ana era esposa dele também, de Elcana, né? Penina, só que Penina tinha muitos filhos, né? E filhas, mas Ana não tinha nenhum filho, né? Então, ele, Elcana, dava uma parte excelente para Ana, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre, né? Ela não dava luz, né? Não tinha filho. E a sua rival, excessivamente, a provocava, né? Penina provocava a Ana o tempo todo, porque ela tinha ciúme, né? Do marido com ela, porque nesse tempo os homens tinham uma, duas, três mulheres, né? E, mas era assim, né? Nesse tempo. E a sua rival excessivamente a provocava para irritá-la, né? Para irritar a Ana, provocava mesmo, excessivamente. Quando não dizia excessivamente, irritava ela o tempo todo, dizia coisa com ela o tempo todo, né? Por ela ser a segunda esposa de Elcana. Porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre, então ela ficava provocando, que ela não tinha filho, mas Penina tinha, então ela ficava irritando Ana, porque Ana não tinha filho, né? E assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava. Por isso chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Perguntou, né? Elcana perguntando a ela. Disse a Ana: Ana, por que chora? E por que não come? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos, né? Porque ela não tinha filho, mas o marido a tratava ela bem, Elcana tratava ela bem também. Penina também era bem tratada, mas Penina judiava com ela bastante, né? Insultava ela bastante, porque Penina tinha filho, tinha filha, mas Ana não tinha nenhum, não podia ter filho, né? E ela chorava muito, às vezes, quando ia para lá, nem comia, era de ano em ano que eles iam, né? Para fazer era festa, né? Dos sacrifícios lá, da paga dos pecados, etc. E Ana chorava muito, que às vezes nem comia. E o Eucana pegou, perguntou a ela, por que chora, né? Por que não come? Por
porque está mal, ele pensava que o coração dela estava mal. O coração estava mal por causa que Penina, outra mulher dele, judiava dela, né? Assim, judiava em palavras, né? Ela não batia nela, mas judiava em palavras, irritava ela, porque Ana não tinha filho e Penina tinha, né? Então ela ficava muito triste, muito desolada, porque Penina ficava criticando ela o tempo todo, porque ela não tinha filho, né? Aí Ana roga a Deus que lhe dê um filho, né? Nesse dia, Ana, Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, que eles iam para Siló, de ano em ano, né? E ali o sacerdote estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, né? Porque Penina insultava ela, ela foi lá orar a Deus, né? E chorou abundantemente ainda mais. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva, não te esquecereis, mas a tua serva dares um filho, homem, ao Senhor, o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os lábios, porém não se movia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada, porque o sacerdote viu ela orando, né? Mas ela estava orando em silêncio, orando, ela mexia com os lábios, né? Mas não saía a voz, ela estava orando a Deus em silêncio, pedindo para ter um filho homem, né? E o sacerdote Eli vendo, a teve por embriagada, pensando ela que ela estava bêbada, né? E lhe disse Eli, até quando estarás tu embriagada? Perguntou a ela, né? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu, não, Senhor, não, Senhor, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Então, quando o sacerdote pergunta a ela, né, se ela tem bebido vinho, ela diz que não bebe vinho, nem bebe bebida forte, mas que a alma dela estava muito, o espírito dela estava muito atribulado, né? Estava atribulado, que ela, a sua alma, era para o Senhor, né? Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, ele, o sacerdote, assim, né? E Belial é um ídolo, né? Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora, que o sacerdote sempre falava, né, com esse povo. Então respondeu ela dizendo, né, que não era serva de Belial, a tua serva por filha de Belial, né? Não tenha, pois, ela dizendo, não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque é,
o sacerdote pensava que ela estava embriagada, que ela estava lá, mas não estava adorando Deus fielmente, né? Então ela respondeu: Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque Belial era um ídolo, né? Era um deus, né? Era um deus. Belial era um deus, um ídolo. O povo fazia uma estátua lá dele e o povo adorava. E ela disse, ela respondeu a Eli: Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Quer dizer, ela falava, né, que tinha desgosto desse povo. Então, respondeu Eli: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Que ela tinha orado e pedido para ter um filho, e o sacerdote deu graça a ela, né? Mandou ela ir, e que Deus concedesse o pedido que ela tinha feito. E disse ele: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste, né? Quer dizer, depois da oração, Deus o confortou junto com o sacerdote também, que deu paz a ela, né? E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Como lá em Gênesis, né, na história de Gênesis e outros versículos de outros livros, existe uma palavra chamada conheceu, porque Ana já era esposa de Elcana, né? Ele já conhecia ela há muito tempo, claro, né, que ela conhecia ela há muito tempo, mas essa palavra conheceu, que se encontra nesse livro antigo, até no Novo Testamento tem uma passagem chamada conheceu, que eu vou explicar agora, que essa palavra conheceu é fazer sexo, é transar, é fazer menino, né? Como está lá em Gênesis, né? No início, Eva conheceu Adão, Adão conheceu Eva e teve filhos e filhas. Aqui também, Elcana conheceu a Ana, quer dizer, Elcana transou com a Ana, a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela, quer dizer, que o Senhor deixou que ela engravidasse. Deus fez com que, depois essa transa que Elcana teve com a Ana, Deus se lembrou dela e ela engravidou. Ele abriu a madre dela. É como está lá na passagem de José e Maria, né? No Novo Testamento tem uma passagem lá que diz assim: E José não conheceu Maria até que ela desse à luz ao Cristo, né? Ele não conheceu, quer dizer, José não transou com Maria até que ela tivesse tido Jesus. Depois que Maria teve Jesus Cristo, então José transou com ela, porque assim está escrito, não é mentira. O povo diz, porque Maria é virgem, não sei o quê. Maria era virgem, não é. Ela não foi mais, ela era virgem. Mas tem falsas religiões que ensina que Maria é virgem até hoje, e isso é uma grande mentira, maior do que o mundo inteiro, né? Porque José conheceu ela, e a palavra conheceu é transar, é fazer amor, etc, e etc. E como está escrito, e José não conheceu Maria até que ela tivesse dado à luz de seu filho, Jesus Cristo. Então, quando ela deu à luz, que passou o resguardo, José transou com ela. E mesmo depois que ela deu à luz, ela não poderia ser mais virgem. Né? Como é que uma mulher vai ser virgem se ela deu à luz? Não tem como, né? Então, ela era virgem antes de conceber do Espírito Santo. Não resta dúvida que ela era virgem. Mas depois que o Espírito Santo fez com que Cristo crescesse no ventre dela, né? E ela desse à luz, quando ela deu à luz,
ela não tinha mais virgindade, porque o menino passou. Como ela ia ter virgindade mais? Não tinha. Então, nem José, quando conheceu ela pela primeira vez, ela teria mais virgindade, por causa que ela já tinha tido um menino, né? Mas José começou a transar com Maria depois que teve Jesus Cristo. Isso é o que o versículo fala lá, se não me engano, em Mateus, né? Eu não estou lembrado agora. E José não a conheceu, Maria, e José não transou com Maria enquanto não desse a luz a Jesus Cristo. Então, aqui também, quando desceram lá, né, de madrugada, levantaram e adoraram perante o Senhor, e sua mulher, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá, e Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Então, desse conheceu aí, nasce o profeta Samuel, né? Nasce Samuel e é consagrado a Deus, né? Porque Deus deixou Ana dar a luz a Samuel, que ela pôs o nome de Samuel, e Samuel se tornou um grande profeta na época desse povo israelita, né? Vamos dar a continuidade da história. E nasce Samuel e é consagrado a Deus. E sucedeu o quê? Passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, e ao qual chamou Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor, e subiu aquele homem a Elcana com toda a sua família a oferecer ao Senhor sacrifício anual e a cumprir o seu voto, porém Ana não subiu, mas disse a seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Então, Elcana ia todo ano a Siló, né? Mas nesse ano, Ana não foi, né? E sucedeu o quê? Passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, o qual chamou Samuel. Por quê? Dizia ela, o tenho pedido ao Senhor, né? Ela pediu ao Senhor. Então, o Senhor fez com que ela engravidasse da outra vez que ele foi lá, né? Alcana, quando voltou para casa, dormiu, conheceu ela, né, transou com ela, e ela deu à luz a Samuel. E subiu aquele homem, Elcana, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual, né? E a cumprir o seu voto, que eles faziam voto e essa etc. Porém, Ana não subiu nesse ano, né? Ana não subiu, mas disse a seu marido, disse a Elcana, quando o menino for desmamado, porque ele estava novinho ainda, nesse tempo que ele ia subir, deveria ser muito longe de Ramá para Siló, deveria ser uma caminhada grande, então ela não foi, porque o menino era novinho ainda, então ela não foi para Siló, só quem foi Penina, seus filhos e Alcana, mas Ana ficou em casa, cuidando do menino, e disse que só ia para lá quando o menino fosse desmamado. Então eu levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Então ela ia com o menino e ia deixar ele em Siló, né? Ela ia cuidar desse menino quando fosse o menino desmamasse, parasse de mamar, que ele tivesse grandinho, ela ia com a família, com o seu esposo, mas que ia deixar ele lá em Siló quando fizesse o sacrifício. E Elcana, seu marido, disse, faze o que bem te parecer aos teus olhos, fica até que o desmamares. Então, somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. E, havendo-o desmamado, tomou consigo com 3 bezerros e um efa de farinha e um odre de vinho e levou à casa do Senhor em Siló. E era o menino ainda muito criança, né?
ele ainda estava pequeno ainda. E degolaram um bezerro e trouxeram o menino a Eli, que a Eli era o sacerdote, né? E disse ela: Ah, meu senhor, viva a tua alma. Meu senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Ela lembrando a Eli, porque no dia que ela, da primeira vez que ela estava orando e pedindo, que ela estava muito angustiada por causa de Penina, né? Que vivia atormentando ela. Então ela estava orando ao Senhor, caladinha, batendo a boca, e Eli viu, pensava que ela estava embriagada. Mas depois ela dizendo que não era que nem os seguidores de Belial, essas coisas, então Eli abençoou ela e a sua oração foi ouvida por Deus. Então ela deu à luz a Samuel, né? Então aquela mulher que esteve contigo para orar por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito, dizendo para Eli, o sacerdote, né? Por isso, também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que viver, pois o Senhor foi pedido e adorou ali ao Senhor. Então, ela teve a criança, mas ela prometeu que se tivesse, daria a Deus, né? Daria ao Senhor, entregaria a criança para ele, para viver, né? Todos os dias, né? Viver, pois ao Senhor foi pedido. E adorou ali ao Senhor, né? Então, ela foi para lá, o sacerdote viu o menino e ela entregou e deixou o menino na mão do sacerdote lá no tabernáculo, lá onde eles fazem os holocaustos, as coisas, né? E o cântico de Ana, né? Isso é Samuel 1, capítulo 2, primeiro, versículo 1, o cântico de Ana. Então orou Ana e disse: O meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Isso é ela cantando lá, né? Por causa do filho que Deus deu a ela. Não multipliqueis palavra de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras passadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os tropeços foram cingidos de força. Ela canta porque ela está cantando assim porque esse arco dos fortes que era Penina, que ficava humilhando ela o tempo todo, foi quebrado, né? Porque ela só ficava falando que Ana não tinha filho, e aí Penina tinha filho, e ela está cantando a Deus, maravilhada e cantando, porque os arcos dos fortes foi quebrado, né? Que ela achava que Penina era muito forte, porque tinha os filhos, e ela não tinha, e Penina humilhava ela o tempo todo. Então, ela cantando, ela está dizendo: o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos, até a estéril deu à luz 7 filhos. E a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta.
levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor não o porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés do seu santo guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Então, isso é uma coisa maravilhosa, né? Porque tem muita gente arrogante, tem muita gente que se acha dono do mundo, mas Deus é quem está no comando, e nada que os ímpios façam, os ímpios ficarão mudos, né? Nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força, né? Então, todo homem que quer tudo aquilo tomado à força, pela ganância, e etc., ele não vai prevalecer a favor de Deus, mas sim a favor da legião do mal, que é a legião de Satanás. Mas aquele que está seguindo a legião de Deus, né, a legião do bem, a legião do amor, esse prevalecerá, porque ele não vai querer nada de ninguém à força, mas sim pela bondade, né? Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre ele. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força a seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então, Alcana foi a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote ali. Então, quando ele subiu esse ano, o menino ainda era pequeno ainda, né? Mas, como Ana tinha prometido esse menino de ficar lá com o sacerdote, então eles voltaram e o menino ficou com o sacerdote Eli, né? Agora, o sacerdote Eli tinha 2 filhos, né? E esses filhos eram muito maus, ele não obedecia a seu pai. Vamos ler esses versículos. Os crimes dos filhos de Eli, sacerdote. Era, porém, os filhos de Eli, filho de Belial. Quer dizer, ela era considerado, ele era filho de Eli, mas era considerado filho de Belial, porque os filhos de Eli só faziam tudo o contrário o que Deus mandava. Eles eram muito rebeldes, né? E Eli, como pai, não doutrinava ele, não tinha moral sobre seus filhos, não educava ele como era para ser, para seguir o Senhor e obedecer o próprio pai. Ele não fazia isso. Os filhos de Eli, o sacerdote de Deus, né? Eram, porém, os filhos de Eli, filho de Belial, que Belial era um ídolo, era um deus, né? Um deus de outros povos lá, né? Era um deus de outros povos, de outra nação, né? E Belial, eles serviam a Belial, eram filhos de Belial, era filho de Satanás, né? Porque a pessoa que adora estátua, se ajoelha em estátua, no pé de cruz, estátua de José, estátua de Maria, estátua de Aparecida, estátua não sei de quê, estátua de quê, essas estátuas são diabólicas, né? Deus não quer que ninguém se ajoelhe aos pés dessas coisas, porque foi o homem que criou. Isso é coisa de Satanás, para enganar o povo, né? Então, Deus não quer que ninguém se ajoelhe aos pés de estátua, desde aqui, nesse tempo dos israelitas, como nos dias de hoje. Os dias de hoje tem uma ressalva, porque o Evangelho ensina para seguir só a Deus, mas o povo segue essas coisas, mas com a condição de eles se arrependerem um dia e deixar de adorar
a esses ídolos, como aqui. O povo adora essas estátuas, esses ídolos, esses deuses, e o povo tem essas estátuas como deuses, né? Isso é muito diabólico. Deus não quer que ninguém se ajoelhe nem ore aos pés de nenhuma estátua, nem nesse tempo aqui, nem nos dias de hoje. Mas nos dias de hoje, Deus quer que a pessoa se arrependa, deixe de praticar essas coisas, né? Para e se deixar a legião, que faz parte da legião de Satanás, e venha para a legião de Deus adorar Deus somente, né? Adorar a Cristo, a Deus somente e mais nada, né? Se você quer pedir alguma coisa para Deus, não vá pedir uma estátua que foi o homem que fez, que não tem olhos, mas não vê, como eu já li anteriormente. Tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem pé, mas não anda, tem mão, mas não apalpa. Por quê? São ídolos mudos, não serve para nada. Então, se você quer pedir alguma coisa para Deus, peça a Cristo, porque Ele intercede por nós. E provavelmente, se você tiver o coração puro, não estiver fazendo muitas coisas erradas que desagradam a Deus, Deus pode atender a petição que Cristo faz para você, né? É isso que acontece, né? Então, os filhos desse sacerdote aqui eram muito maus. Ele era da legião do mal, o pai da legião de Deus, e os filhos dele da legião de Satanás, de Belial, né? Não conhecia ao Senhor, ele não conhecia, não, nem conhecia e nem queria, né? Porque o pai era um sacerdote, tinha todo o conhecimento de Deus, todas as instruções para dar a seus filhos, mas esse Eli deixou seus filhos criar como batata no mato, por conta do rolamento. Então, eles se tornaram rebeldes e Eli não teve como mais educar eles para Deus, né? Não, ele não conseguiu educar os seus filhos para Deus, né? Então, eles ficaram na legião de Satanás, adorando deuses, né? Adorando estátua, né? E que é muito abominável ao Senhor nesse tempo, também nos dias de hoje, né? Porquanto o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estando cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão e enfiava-o na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia todo o Israel que ia ali a Siló, né? Então era muito, muito errado isso que esse moço fazia, né? Também antes de queimar a gordura, vinha um moço, esse moço era filho de Eli, ele era do mal. Vinha o moço queimar a gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava, dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe o homem, queima-se primeiro a gordura de hoje e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então lhe dizia, não, agora não hás de dar, e se não for por força, a tomarei. Então, quando o homem que estava fazendo lá, queimando a gordura em sacrifício, esse camarada tomava a força, né? E o pai dele, né, nada fazia, não repreendia e até comia junto com ele, né? Comia junto com ele. Ele falava, não, porque vocês dão a carne crua a meu pai, não sei o quê. E ele vinha com um garfo, tirava carne assada, carne cozinhada, e levava lá para seu pai, e o pai aceitava e não repreendia ele, né? Era, pois, muito grande o pecado deste moço perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor, né? Isso tudo aconteceu. O ministério de Samuel. O ministério de Samuel. Porém, Samuel, que é esse Samuel,
era o que estava lá junto, foi criado com o sacerdote Eli, né? O ministério de Samuel. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, rapaz, né? Vestido com um éfode de linho. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe o trazia quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual, porque Ana e Elcana, com as suas duas famílias, as suas duas mulheres e seus filhos, de ano em ano ia para Siló, né? Levar o sacrifício a Deus. Então, Ana fez uma túnica, né, para Samuel e levou nesse dia, né? E trazia quando seu marido subia para oferecer o sacrifício. E Eli abençoava a Alcana e sua mulher e dizia: O Senhor te dê descendência desta mulher pela petição que fez ao Senhor, e voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, né? E ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, porque ele não tinha, ele já era velho, e mesmo antes, mesmo ele não tinha os filhos não tinham nenhum temor a seu pai, o pai também não tinha nenhuma autoridade sobre seus filhos. Eles faziam o que queria, bagunçava lá no santuário de Deus, né, quando estava fazendo os holocaustos e os sacrifícios. Esse filho do sacerdote chegavam lá e bagunçavam o coreto, né? Fazia. E ali, como o pai não dava nenhuma repreensão a ele para que ele mudasse e deixasse de fazer essas coisas e atentasse para o Senhor. Mas não, ele só atentava para o lado de Satanás, para o lado de Belial, e assim foi até o fim, né? E ele já muito velho, né? E ouvia tudo quanto seus filhos faziam, ouvia, né? Porque ele não via mais, e todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Até isso ele fazia, né? Disse-lhes, por que fazem tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Então, o pai dele só fazia ouvir, né? O povo chegava para o sacerdote, já velhinho, porque quem estava no comando já era Samuel, né? Samuel era quem estava tomando conta da tenda da congregação. Então, ele, muito velhinho, ouvia o povo israelita chegar para ele: teus filhos estão fazendo isso e isso, está fazendo isso e isso, está fazendo isso e isso, né? E Samuel não podia fazer mais, e Eli não podia fazer mais nada, né? Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço, né? Eli dizendo: fazeis transgredir o povo do Senhor, pecando homem contra homem, os juízes o julgarão, pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens, né? Profecia contra a casa de Eli, o sacerdote. E veio um homem de Deus a Eli e disse: Assim diz o Senhor: Não me manifestei. Na verdade, a casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa do Faraó, e eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote para oferecer sobre o meu altar para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque
pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimento, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desprezados, né? Porque Eli passou a fazer coisas erradas, né? Pisava nas ofertas lá. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço de tua casa, teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus em lugar de todo o bem que haverá de fazer a Israel, nem haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. O homem, porém, a quem eu não desraigar do meu altar, será para ti consumir os olhos e para ti entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. Quer dizer, que quando o povo dele, né, porque tinha filho, ia ter mulher, quando esse povo dos filhos dele fosse crescendo, eles iam morrer, né? Isto te será por sinal a saber o que acontecerá a teus dois filhos, e a homem e a Finéia. Ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. E eu lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido, né? E será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal para que possa comer um pedaço de pão. Então vai ser muito triste, né, para os filhos dos filhos de Eli. Deus fala com Samuel em sonho, né? E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta, né? E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. Estando também Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porque Deus falava com Samuel, mas Samuel pensava que era Eli que estava chamando, né? Porque só estavam eles dois lá na tenda e Samuel não tinha ainda
esse entendimento do Senhor falar com ele. Então, ele pensava que era Eli que estava chamando ele, né? Porém, Samuel ainda não conhecia ao Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai, deita-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, fala, Senhor, né? Eli dando instrução a Samuel, né? Por isso Eli disse a Samuel: Vai, deita-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi assim a instrução que o sacerdote Eli disse para Samuel: Dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes Samuel. Samuel, e disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei. Então era a vez de Deus ia tirar Eli e ia fazer aquilo por causa dos filhos de Eli que não obedecia a Deus e fazia parte da legião do mal, né? Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa. Deus ia julgar a casa do sacerdote Eli, né? Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos escraveis, não os repreendeu, porque os filhos de Eli, o sacerdote de Deus, né, fazia tudo quanto queria de maldade, mas o sacerdote não repreendia ele, não reclamava, por amor, né? Gostava muito dos filhos, então, como nos dias de hoje, tem pais, né? Que deixam os filhos fazer o que bem entendem, né? Então, quando os filhos crescem fazendo o que bem entende, o pai não repreende ele desde pequenininho, né? Dá tudo o que o filho pede, deixa fazer tudo o que o filho quer, o filho suja, não manda ele limpar, e assim o filho vai crescendo feito batata no mato, né? E então, quando ele cresce, que aí ninguém tem poder sobre ele. Ele vai crescer desse jeito, e desse jeito ele vai querer viver sem ter autoridade de ninguém, sem ninguém poder mandar nele. E quando mandar, logicamente, ele não vai aceitar nenhuma ordem de outro, nem de seu pai, nem de ninguém. Ele briga, mata por isso, né? Então, foi o que aconteceu com os filhos desse sacerdote. O sacerdote, os filhos foi crescendo, o sacerdote não a repreendia e nem ensinava aquilo que era para ensinar para o bem dos seus próprios filhos. Então, o sacerdote gostava de seus filhos e também acho que muito trabalhando lá no tabernáculo, tomando conta da congregação, né? Eu acho que se esquecia de seus filhos e não dava a verdadeira instrução a seus filhos, e seus filhos cresceu rebeldemente, adorando outro Deus, né? E deixando o Deus verdadeiro, então viraram pessoa do mal. Então, Deus castigou tanto seus filhos como o próprio sacerdote foi julgado.
por Deus, por não repreender os seus filhos. Então, pais, vocês que têm filho, que têm filha, quando pequenininho, quando ele já começar a falar, né? Quando ele já começar, porque uma criança, quando já começa a falar, ele já vai entendendo aquilo que se diz, porque ele já sabe falar. Então, pais, mães, façam dessa forma. Não dê tudo o que seus filhos pedem. Não deixe que seus filhos sujem uma coisa e não limpe, tá? Se ele sujou, mande ele limpar. Se ele pedir alguma coisa que não seja, como é que se diz, essencial, né, para ele ganhar naquela hora, não dê, não faça gosto de filho, né? Não dê nada, dê aquilo necessário para ele, né? Não fale palavrão na frente de seus filhos, né? Não diga, não minta, não faça coisa errada na frente de seus filhos, porque uma criança nova é meio que um computador para gravar tudo aquilo de errado que vocês fazem. Então, se ele sujou, mande ele limpar, né? Não dê tudo que seu filho pede, não fale palavrão na frente dele, não insulte os outros, etc, etc. Vocês estão entendendo o que é que eu quero dizer. Para que seu ensine a palavra de Deus a ele, né? Vocês pegam a Bíblia, leia para ele, não deixe ele ver coisa infame, né? Porque a televisão, o celular, não dê celular a seus filhos antes dos 15 anos. Não dê, né? Antes dos 15 anos. É impossível, é muito impossível conter nos dias de hoje essa coisa. Mas se você instruir seus filhos na regra do Senhor, então essa criança vai se adaptando aos seus mandamentos, o mandamento do seu pai. Porque um pai é um Deus para um filho, sabe? Se você, porque existe Deus do bem e existe o Deus do mal. Existe a legião do bem e a legião do mal. Então, não deixe que seus filhos participem da legião do mal. Ensine ele a andar na legião de Deus, que é a legião do bem, de tudo quanto é maravilhoso aqui na terra. Não deixe que ele veja cenas que de nudez, cenas que falem palavrão, que ensinem coisas erradas, cena que vê um bêbado, um fumante, uma prostituição, gente nu. Não deixe seus filhos ver essas coisas. É muito impossível nos dias de hoje, mas com um jeitinho vocês conseguem, basta querer, tá? Não quero ofender a vocês, né? Não quero dizer, poxa, esse homem quer se meter na minha vida e tal. Não, eu não quero meter na vida de vocês, porque cada um faz da sua vida o que bem entender. Mas eu estou dizendo essas coisas para vocês, para que seus filhos, quando crescer, não vá roubar, não vá matar, não vá ser gay, não vá ser uma lésbica, que isso tudo é contrário a Deus, né? Não vá matar, não vá enganar, não vá roubar, tá entendendo? É por isso que eu estou dizendo essas coisas para vocês. Quando um filho seu pequeno for para uma escola ou para a casa de um amiguinho e chegar com alguma coisa na mão, procure saber aquele conteúdo, de onde vem, de onde veio, se alguém deu mesmo a ele, porque, não, fulano me deu, aí viu lá uma coisa fácil na casa de um amiguinho ou em outro canto qualquer, e esse seu filho chega em casa com uma coisa na mão, você não procura saber de onde foi o procedimento. Então, se seu filho chega com uma coisa na mão, ele viu uma coisinha, achou engraçada, pegou e trouxe para casa, procure saber de onde foi, de quem é, se alguém deu mesmo para ele, se não foi, aconteceu desse jeito, taque-lhe o cipó no lombo, porque Deus não proíbe essas coisas. Deus quer que os nossos filhos sejam exemplados para que não faça mais aquilo. Então, se ele chegar desde pequenininho que seja, você já dá umas palmadinhas nele e faz com que ele devolva. Porque se você deixa ele fazer uma vez,
na próxima vez ele faz de novo, na terceira, e seu filho cresce um delinquente e vai ser o quê? Um assaltante, um roubador, e onde ele vai parar? Na cadeia, em uma prisão ou morto, né? Então, ensine o seu filho no caminho do Senhor para que ele possa ser, obter até a vida eterna no futuro, né? Ele crescendo com a palavra de Deus e com os ensinamentos de Deus. Tá certo, papai? Tá certo, mamãe? Não quero ofender vocês, não, tá? Mas se vocês fizerem assim, com a graça de Deus, vocês vão ter muita alegria na vida de vocês. Então, vamos continuar. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre. É isso que Deus vai fazer com Eli, o sacerdote, pela iniquidade que ele bem conhecia, né? O sacerdote conhecia o que seus filhos andavam fazendo, né? Tudo de errado, bebendo, se prostituindo e fazendo tudo que o sacerdote sabia que era errado, mas ele não o repreendia, deixava por conta do rolamento e ele fazia o que queria. E cresceram nisso e assim ficaram mal. Porque fazendo-se os meus filhos escravizeis, né? Ele se tornou escravo de Satanás, os filhos de Eli, porquanto ele não o repreendia, né? Não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca, jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de alimento. É isso que aconteceu, né? Samuel conta a visão a Eli. Samuel ficou deitado até pela manhã, porque era aquele negócio, né? Deus vinha falar com Samuel e Samuel ia lá para Eli pensando que era ele que estava chamando, né? Mas depois Eli disse ao Senhor, disse a Samuel que era o Senhor que estava falando com ele. Então, quando ele se deitou, mandou ele se deitar e Samuel ficou deitado até pela manhã, então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: Eis-me aqui. E ele disse: Qual é a palavra que te falou? Ele agora vai contar o que Deus falou para Samuel, que ia sacrificar a família de Eli por causa das desobediências de seus filhos e do próprio Eli por não repreender seus filhos, né? Peço que não me encubras, né? Assim Deus te faça, e outro tanto se me encobrires alguma palavra de todas as que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu, e disse ele: Ele é o Senhor, faça o que se bem parecer a seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Deixou cair em terra. E todo o Israel, desde Dan até Beceba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Então, surge o povo israelita, conheceu o novo profeta para dar ordem, né, no lugar de Eli, à congregação israelita, né? E confirmou e continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor, né? E 1 Samuel, capítulo 4, versículo 1, que diz: Os filisteus vencem os israelitas, né? Os filisteus é outra nação, da qual Belial faz parte dele, e outros deuses, né? E veio a peleja de Samuel a todo o Israel, né? E Israel saiu a peleja contra os filisteus e acampou-se junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeque. E os filisteus dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel.
E entendendo-se a peleja, e entendendo a peleja, Israel foi ferido, né, diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens, né? Quer dizer, 4.000 israelitas morreram. E voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor e venha no meio de nós para que nos livre da mão de nossos inimigos. E enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéia, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo o Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, né? Por isso, os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial, e diziam mais: ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Então, os filisteus, né, atemorizados, porque essa arca só foi criada depois, lá do Egito, mas eles pensavam que essa arca era que estava vindo lá do Egito e que existia muitos deuses, né? Porque destruiu os egípcios, né? Mas esforçai-vos e sede homens, ó Filisteu, para que, porventura, não venhas a servir aos hebreus como eles serviram a vós, sede, pois, homens e pelejar. Então, os hebreus não queriam perder, né, a batalha, como eles sabiam, né, que perderia, né, se Deus se eles fossem na frente, como vinha, né, lá no Egito e sucessivamente. Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido mais uma vez, fugindo cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E assim, essa batalha, os filisteus venceram novamente, né? A arca é tomada, Ofni e Finéias são mortos. Então, os filisteus vai tomar a arca e vai matar os filhos de Eli, o Ofni e Finéias, que eram os ajudantes. E foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então, correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava assentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, ele Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou, e Eli, ouvindo os gritos, disse: que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apressadamente e veio e anunciou a Eli.
A era Eli da idade, e era Eli da idade de 98 anos, e estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: Eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: Que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as notícias, e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo, e além disso, também teus dois filhos, Ofni e Finés, morreram, e a arca de Deus foi tomada. Né? A morte de Eli e da mulher de Finéia. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Quer dizer, porque ele entrou no tempo dos juízes, né? Lá no livro de Juízes, era juízes que comandava o povo israelita, né? E ali era um sacerdote juiz que julgava o povo israelita, né? Julgava o povo israelita, né? E estando sua hora, a sua nora, e estando sua nora, a mulher de Finéia, grávida e próxima ao parto, e ouvindo esta notícia de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido morreu, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que iam morrendo, disseram às mulheres que estavam com ela: Não temas, pois deste à luz a um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. E chamou ao menino Icabode, dizendo: De Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: De Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus, né? É tomada a arca de Deus. A arca na terra dos filisteus causa-lhe aflições. Então, os filisteus pegaram a arca, né? Porque venceram a batalha, né? Eles levaram a arca, mas os filisteus tomaram a arca. E agora o que é que vai acontecer? Essa arca é muito sagrada, ninguém nem poderia tocar nela, né? E se tocasse, morria. Mas aí houve coisa que só Deus sabe porque fez isso, e eles não morreram, aquele que tocaram a arca não morreram, porque morria anteriormente, não podia tocar, que quando lá foram atravessar o Jordão, houve uma pessoa lá que tocou e morreu, né? Mas aí tocaram, levaram a arca e não morreu ninguém, né? Porque era um propósito de Deus para que fosse assim, né? Então, esse é o vídeo de número 55 que eu vou ler, o próximo vídeo, o vídeo de número 55, a arca na terra dos filisteus causa-lhes aflições, né? O vídeo de número 55 que eu vou ler. Então, eu agradeço a todos por estar ouvindo meu livro, meus vídeos. Que Deus abençoe a todos por ouvir a palavra de Deus, para que essa instrução sirva para até chegar aos dias de hoje, né? Para que vocês tenham o entendimento dessas leituras e cheguem os dias de hoje com o pensamento de que Deus abomina muitas coisas erradas
que os israelitas faziam nesses tempos, né? Entre a nação do mal, a legião do mal e a legião do bem, que é a legião de Deus, e a legião do mal, a legião de Satanás. Hoje a legião de Satanás está prevalecendo muito, né? Porque até aqueles que se diz ser da legião de Deus estão fazendo, pregando coisas contrárias daquilo que Cristo deixou para os dias de hoje, por ganância, né? Por torpe ganância. Então, esse povo que fala de Deus não vem ser legitimamente da legião de Deus, mas da legião de Satanás, porque eles não estão fazendo aquilo que Cristo manda fazer, e sim eles estão distorcendo aquilo que Cristo manda fazer nos dias de hoje. Então, a legião do mal está tentando inverter os pensamentos dele, né, através de Satanás. Então, ele se diz da legião de Deus, mas não está seguindo aquilo que Cristo manda nos dias de hoje, tá? Me desculpe a expressão, não quero ofender ninguém, porque hoje cada um fala o que bem entender, né? Mas com uma condição de que vai ter um juízo no último dia e poderá ser condenado e vai para o lago de fogo, né? É isso que pode acontecer para esse que se diz estar na legião de Deus, mas fazendo coisa torpe, né, por ganância, e etc, e etc. Agradeço a vocês por ter visto esse vídeo. Deixe seu like, seu joinha, inscreva-se no canal, ative o sininho. Que Deus abençoe a vocês com muita saúde, muita paz, que vocês possam prosperar com bastante diligência e honestidade, tá? E eu volto depois com o próximo vídeo, tá? O vídeo de número 55.